Então vamos criar uma estrutura analítica de projeto bem simples, tá? Até porque esse vídeo não é para tomar aqui 10 horas do nosso tempo. Mas antes disso eu vou só criar aqui uma nova equipe, né? Um novo time de projeto, que vai se chamar equipe de engenharia estrutural. E aqui eu posso mudar o nome para engenheiros, a abreviação é ENG, eu posso colocar outra cor aqui, vamos colocar um laranja e salvar. Então eu tenho aqui uma equipe de arquitetos, eu tenho uma equipe de engenharia estrutural, e eu tenho a equipe do Arthur Bessoni, minha equipe, né, que é o proprietário, digamos assim, dessa edificação. Voltando lá para o nosso escopo, eu vou usar aqui os templates, e agora eu vou selecionar o mesmo template que eu estava, né, de elementos da ABNT, 15965, só que agora eu não vou criar todos os elementos aqui de cada uma dessas categorias. Eu vou buscar só alguns aqui. Por exemplo, fundações padrão. Então eu vou trazer para cá fundações. Só que eu não vou precisar de todas as fundações, eu vou colocar só pilares de fundação. Deixa eu deletar esse aqui. Eu vou colocar um exemplo de cada um, tá? Vou adicionar aqui agora, vamos lá, laje de fundação também, né? Vamos procurar laje de fundação padrão. Vou trazer ela para cá. Vou buscar agora por um elemento mais arquitetônico. Vamos procurar por estrutura, envoltória, interiores, fechamentos externos verticais, paredes externas. Aqui vamos supor que a gente tem uma estrutura analítica de projeto extensa, né, complexa, com todos os elementos construtivos. Eu simplifiquei muito aqui, eu trouxe só dois elementos de estruturas e um elemento de arquitetura. Podemos colocar até janelas externas aqui também, só para complementar. E agora, como é que a gente faz o desenvolvimento do nosso planejamento em termos de cronograma, tá? Primeiro passo, a gente vai ter que definir qual o nível de detalhe, o LOD, de cada um desses elementos aqui para cada uma das etapas do projeto. Eu poderia, a título aqui de exemplo também, no lugar de ter modelagem de condições existentes, eu poderia trabalhar não através dos usos do BIM, mas através do desenvolvimento do nosso projeto, utilizando isso aqui, anteprojeto. E aqui no outro elemento eu poderia chamar de projeto executivo. Tá? Então eu tenho agora anteprojeto e projeto executivo. O que é que vai mudar de um para o outro? Pilares de fundação. Eu preciso dos pilares com nível de detalhe 100, por exemplo, no meu anteprojeto? 400? Não, talvez nível 100 ali vai resolver. Mas para o projeto executivo, sim, eu vou precisar aqui, ó, de um nível de detalhe ali coordenado, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu vou precisar de um nível de detalhe coordenado e com elementos detalhados com os elementos de fabricação, ou seja, um LOD 400, porque eu quero saber ali qual é a minha ferragem, eu vou executar aquela obra, então tem que ter tudo aquilo detalhado, né? Da mesma forma para a minha laje, eu posso, na etapa de anteprojeto, só ter ali um nível de detalhe 100, que vai me ter uma geometria simbólica, né, de forma preliminar. Entretanto, na fase de construção, eu vou querer ali um nível de detalhe 400. Então, dessa forma, eu vou trabalhando aqui no meu desenvolvimento para cada um dos elementos do meu projeto. E aí eu vou ter aqui algo padrão realizado por mim. Tá? Eu vou pular para a fase de planejamento para que a gente entenda como é que isso vai funcionar lá. Então, em Schedule, ou seja, na fase de planejamento, eu vou ter aqui aquelas minhas equipes de engenharia estrutural, arquitetos e a equipe do proprietário. Tá? E aqui em Unscheduled Tasks, ou seja, tarefas que não foram atribuídas ainda ao meu cronograma, eu vou ter todos aqueles elementos que foram incluídos aqui na minha etapa de escopo. E aí dentro da etapa de escopo, eu poderia também definir para cada um desses elementos qual é a equipe responsável por esse trabalho. No caso das minhas fundações, vai ser a equipe de engenharia. Da mesma forma para esse outro nível aqui. Para laje, também. Eu mudei sem querer aqui. E paredes externas e janelas, eu vou deixar isso aqui a título
do pessoal de arquitetura. E agora, quando eu vou lá no meu schedule, eu posso trazer aqui esses elementos para dentro aqui da minha equipe e de acordo com o meu cronograma. Então, vamos dizer aqui que uma equipe vai gerenciar os itens relacionados com a engenharia estrutural, então engenharia estrutural responsável pelo desenvolvimento do projeto BIM, e os arquitetos vão trabalhar na parte de arquitetura. Então, a gente vai ter aqui, ó, janelas externas, vai ser para quem? Para os arquitetos. LOD 100, LOD 200 também para os arquitetos, só que isso aqui vai ser feito lá na frente. Não vai ser feito agora, né? Vai ser feito, aí eu posso editar aqui a data exata que isso vai ser feito. Ah, vai ser feito aqui mais ou menos no dia 8 de abril, essa janela externa da LOD 200. Eu posso trabalhar com os pilares de fundação aqui com o pessoal da engenharia estrutural, né? Tô só colocando aqui para ficar mais fácil de eu clicar e arrastar, né? Então, ó, pilares de fundação LOD 100 vão ser trabalhados mais ou menos nessa etapa. Já LOD 400 vai lá para frente. Eu vou querer esse LOD aqui lá para perto de abril também. Vamos dizer dia 1º de abril, por exemplo. E aí eu vou fazendo o mesmo trabalho para as minhas lajes, tá? Paredes externas, que vai vir antes das janelas, né? Lógico. E eu posso diminuir o zoom aqui para entender esse desenvolvimento que eu estou fazendo, tá? Então agora eu coloquei todos os itens aqui que estavam pendentes, né, dentro do meu escopo de projeto. Eu tenho as equipes responsáveis por cada um deles, seguindo bem aquela estrutura de um diagrama de Gantt. Então aqui eu posso, ó, clicar e arrastar esses elementos, tá? Para definir aqui quando é que cada um deles vai ser executado, pela equipe de estruturas, pela equipe dos arquitetos e pela equipe do proprietário. No meu caso, a equipe do proprietário, essas paredes vêm para cá também, né? Então aqui, pessoal, eu posso ir clicando e arrastando esses elementos para fazer a definição de quando cada um deles vai estar pronto e quem é o responsável por aquilo. E aí dentro de cada um desses elementos, deixa eu só puxar esse aqui mais para próximo, para dar um zoom e a gente conseguir ver melhor. Dentro de cada um desses elementos, por exemplo, paredes externas com LOD 100, quando eu clico nesse elemento específico, tá? Vou dar 2 cliques, ele me mostra aqui as mesmas opções que eu tinha anteriormente. Eu posso adicionar notas, um checklist e um attachment, e aqui agora eu posso adicionar um profissional para aquele elemento específico. Por exemplo, vai ser o Arthur Bessone que vai fazer isso aqui. Ele está na equipe de arquitetura, mas vai ser Arthur Bessone, né? Como só temos Arthur Bessone e Arthur Feitosa, que os dois sou eu, a gente não vai ter aqui muitas opções, mas eu poderia estar atribuindo isso aqui para um arquiteto específico dentro da minha equipe de arquitetura. Então, eu vou salvar. E agora, olha que legal. Eu tenho aqui um preview do meu potencial diagrama de Gantt aqui para a modelagem dos elementos do meu projeto. Eu posso estar modificando isso aqui como eu quiser, tá? De forma muito simples. E agora eu posso clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos e pedir para imprimir as tarefas do cartão. O que é isso aqui? Vamos supor que eu estou querendo trabalhar com o sistema Kanban. Aquele sistema que nós temos uns cartões e a gente tem um quadro na nossa empresa e a gente vai alterando esses cartões, a gente vai fazendo um brainstorm. O Plannerly, ele já cria para você automaticamente esses cartões, ó, e ele atribui, olha, o engenheiro vai ter que fazer os pilares de fundação do anteprojeto nessa data aqui e ele está como um backlog, ou seja, não foi feito nada ainda, tá lá pendente, né? E ele cria esses cartões, ó, para cada um daqueles elementos que eu coloquei dentro do meu escopo. Então eu posso imprimir esses cartões para colar na minha parede e fazer um trabalho ali de Kanban. Então é bem interessante. Caso você não queira fazer isso manualmente, ou seja, numa parede, aí no seu escritório, na obra, você pode utilizar o sistema aqui de Track, que ele trabalha muito parecido com as ferramentas como o Trello, por exemplo.